Olá pessoal, estou aqui gravando nosso terceiro e último vídeo da correção da nossa avaliação da disciplina de legislação de trânsito, do curso de instrutor de trânsito. Então vocês da primeira turma estão tendo esse suporte em vídeo que eu tenho gravado em alguns. Gostaria de ter gravado mais, mas devido ao nosso tempo, né, e sempre muitas atividades, mas eu acredito que foi um diferencial. E então esse vídeo aqui vai auxiliar a terceira parte final das questões, né? A prova então continha 15 questões, separei na parte 1 as 5 primeiras, na parte 2 as 5 seguintes e agora as 5 últimas na parte 3 final, tá? Então a questão número 11, olha só o que ela diz assim que em relação a pedestres e condutores de veículos não motorizados é correto, né, afirmar, então quer saber o certo, tá? Que a resposta já estava na letra A. Veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados e ambos são responsáveis pela segurança dos pedestres. Com base em que tem essa resposta? Artigo 29, inciso 12, parágrafo 2º. Então, se eu for lá ver isso lá no artigo 29, no Código de Trânsito, estou aqui no Código de Trânsito, inciso 12, respeitadas as normas de circulação e conduta, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incoluidade dos pedestres. Esse é um princípio de segurança muito importante, porque vai trazer justamente essa grande questão. Como um pedestre, um ciclista, ele está muito mais exposto na situação de acidente, é claro que eu dirigindo um automóvel, eu dirigindo um ônibus, um caminhão, uma carreta, eu tenho que considerar esse fator, né? Tem gente que interpreta isso aqui dizendo que a culpa sempre é do motorista. Não, não é isso que esse parágrafo está querendo dizer. Ele está querendo dizer que, ao conduzir um veículo, respeitando as normas, é claro, né, os de maior porte têm que ter consciência que são responsáveis pela segurança dos menores, porque o maior porte vai gerar um dano muito maior para os de menor porte, né? Os motorizados pelos não motorizados e todos pelo pedestre. Por quê? Porque todos somos pedestres. Eu costumo perguntar isso em aula e os alunos têm um pouco de dificuldade para imaginar. Por que o pedestre em último caso, o mais protegido no trânsito, né? Por quê? Dois motivos básicos. Que ele é o mais frágil, obviamente, e ele, todos nós somos pedestres, né? Ele representa todos nós. As pessoas pensam que depois de tirar a carteira, elas deixam de ser pedestres, né? Como se tivessem sido promovidos, né? Isso é um grande equívoco que nós temos, infelizmente, na nossa cultura brasileira. Não, você segue sendo pedestre na condição quando você está a pé, né? Então, ao proteger o pedestre, está protegendo a você mesmo, né? Então, aqui a resposta. Alguns colegas erraram, né? Teve gente que marcou aí, pedestre poderá atravessar fora da faixa, né? Não, se o artigo 69, olha lá 69 o que diz. Vamos passar aqui, ó. 69, Código de Trânsito, trata ali sobre os pedestres, né? Diz, para cruzar a pista de rolamento, pedestres tomar as precauções, etc, etc, né? Utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, de pedestre, né? Sempre que essas existirem, numa distância de até 50 metros. Tá? Então, pelo código, até 50 metros, o pedestre tem obrigação de atravessar na faixa. É claro, né, pessoal, que na prática ele não vai saber disso, ou não vai cumprir, não tem nem como fiscalizar esse tipo de comportamento, mas está previsto em lei, ok? Então, ele não pode atravessar em qualquer lugar necessariamente, pelo código não, tá? A C, ciclista equipara seus veículos em deveres e direitos, muitos marcaram aqui. Talvez o pessoal que errou, a resposta mais marcada foi a C. Não, o ciclista não equipara seus veículos, né? Ele é um veículo de propulsão humana, não é um veículo automotor, por exemplo. Então ele não tem habilitação, né? O município pode até habilitar, se for fazer uma habilitação para o ciclista, mas não existe essa previsão na legislação federal, né, como uma obrigação, tá? Não tem licenciamento, também pode ser emplacado, né, tem um registro, mas o licenciamento é para veículos automotores, né? Sem falar que ele pode ser, o ciclista, né, pode carregar a bicicleta na calçada, coisa que eu não posso fazer com uma moto, né? Entre outros fatores, as regras de circulação, né? O ciclista na rodovia anda no acostamento, a motocicleta, por exemplo, não, né? Então não podia ser a letra C, ok? A D diz que os ciclistas possuem prioridade em relação aos pedestres, né? Não, claro que não. Pedestre é o elemento principal, ok? Então resposta letra A. Dei uma lida nessa parte do pedestre, ok? Porque eu noto que as pessoas elas têm uma informação, um discurso prontinho para criticar os pedestres, mas não conhece o mínimo da legislação de trânsito.
Lembre que em aula eu discuti sobre uma interpretação equivocada que você faz, né, que as pessoas falam, inclusive quem não deveria falar esse tipo de coisa, né, falar bobagem, fala, de não interpretar, não ler o código. Então tem que ler lá os artigos, né, o capítulo que trata sobre o pedestre, tá? Para não sair falando bobagem por aí. A 12 diz o seguinte: nas vias rurais, informação importante, quando não houver acostamento ou quando for possível a utilização dele, a circulação pedestre será feita com prioridade, sim, né, em fila, sobre os veículos em fila única. Pela faixa de tráfego, independente do sentido? Não, claro que não. Tem sentido sim, nas vias rurais tem sentido. Pelos bordos da pista no sentido de deslocamento dos veículos, muitos marcaram aqui. Não. Quem transita no sentido de circulação dos veículos é o ciclista. O pedestre, nas vias rurais, ele vai transitar pelos bordos da pista, as beiradas, né, em sentido contrário ao deslocamento dos veículos. Inteligência, artigo 68, parágrafo 3º. Vamos lá? Olha só. Tá aqui, 68, né? Nas vias rurais, quando não houver acostamento, quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento, então vai ser na pista, que não tem acostamento, né, será feita com prioridade sobre os veículos pelos bordos da pista em fila única em sentido contrário ao deslocamento de veículos, né, a não ser que tenha uma sinalização proibindo ou que a segurança fique comprometida. Tá? Então é no sentido contrário. Para quê? Para ele poder enxergar, né? O pedestre não tem um espelho retrovisor, então ele precisa andar na contramão, digamos assim, né? Para, ainda mais que ele está andando na pista, para ele poder fazer alguma coisa, até para ele ser melhor visto pelo condutor. Tá? Então não podia ser outra resposta que não a letra C. Tá? A D eu nem vou ler aqui, né? 13. Considere o caso. Essa aqui, pessoal, nós tivemos uma grande dificuldade e eu discuti bastante aí, né? Talvez aquela noite eu estava muito afobado com outras questões, né? E talvez a gente tenha perdido um pouco o foco, né? Mas eu tentei dar o meu melhor aí. Olha só. Considere o caso. Sebastião estava com familiares comemorando seu aniversário e brindou com os mesmos consumindo alguns goles de vinho. Alguns goles de vinho, pessoal, tá? Ele não entortou o caneco, ele não tomou uma caixa de cerveja, ok? Após sair do restaurante, foi abordado por policial militar e convidado. Por que convidado destaquei? Porque ele é convidado, ele não é obrigado a fazer o exame, ok? A realizar o exame de etilômetro. Sabendo que havia ingerido álcool, ele sabia que tinha tomado alguns goles, negou-se a realizar o exame. Negou-se, estava aqui já a resposta, tá? Nesse caso, fica sujeito a, olha só, letra A diz assim: detenção de 6 meses a 3 anos, que é o prazo de detenção do crime, né? Pois dirigir com a capacidade psicomotora alterada é crime, do artigo 206. Estaria correto se não fosse o fato que ele bebeu alguns goles de vinho. Alguns goles não altera a psicomotricidade. Tomar uns goles de vinho deixa a pessoa cambaleando, né? Não. Tá? Então, veja que a questão precisa da interpretação, ok? Não podia ser letra A. Se ele tivesse com a psicomotricidade dele alterada realmente, aí sim, aí nós teríamos o crime, tá? A B, será autuado pelo artigo 65, que é o artigo do álcool, quando constate-se álcool, o consumo de substâncias que gerem dependência. Como se tivesse bebido, pois quem não deve, não teme. Pelo amor de Deus, pessoal, teve gente que marcou essa opção. Fique atento, ok? Olha só, será que a própria lei ela vai deixar escancarada uma presunção de culpabilidade? O que é presunção de culpabilidade? Quer dizer que eu já sou culpado automaticamente? Na prática, as consequências do condutor que se nega a fazer o etilômetro é a mesma. Mas não é isso que está na lei, nós estamos estudando a lei aqui, a legislação de trânsito. Ok? Então ele não é autuado pelo 65. Ok? Ele é autuado pelo 277. Parágrafo 3º. Tá? Combinado com o artigo 65, que as penalidades são as mesmas, mas não quer dizer que ele estava embriagado. Tanto é que se a pessoa não tem sinais de embriaguez, se nega e o agente só autua pelo 65, a gente anula numa defesa. Ok? Então, pois quem não deve, não teme, por favor, né? Eu discuti, usei esse termo igual para dizer que é a justificativa que as pessoas comuns dizem, né? Ah, que mal tem. Se não bebeu, quem não deve, não teme. Então, por que não vai fazer o bafômetro? Só que isso aí é muito pequeno, esse pensamento de senso comum para uma legislação, ok? A C fala, será autuado por desobedecer às ordens do agente, que é infração grave. Existe a infração, sim, de desobedecer às ordens do agente, mas não é o caso aqui, né? Ele não é obrigado a fazer, é facultativo. Então, ele não vai ser autuado por não fazer o exame. Essa aqui eu acho que ninguém marcou. A resposta é a letra D, né? Será autuado pela recusa. Existe a recusa, negou-se, né? Conforme prevê o parágrafo 3º do artigo 277. Vamos lá de novo para o Código de Trânsito. 277. Passando aqui. 277. Olha lá. O condutor de veículo automotor
envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização poderá ser submetido ao teste, exame clínico, etc. Né? Ok. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, que é o que nos interessa aqui. Serão aplicadas penalidades, ou seja, a multa de R$ 1.915,40, que é a gravíssima vezes 10, mais a suspensão de direito de dirigir por 12 meses, ok? E medidas administrativas, quais? Recolhimento, documento de habilitação, retenção do veículo, estabelecidos no artigo 65 desse código, ao condutor que se recusar a submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput administrativo. Caput é a cabeça do artigo, aqui em cima. Foi incluído pela Lei Seca de 2008, está em vigor ainda. Né? Lembra que eu comentei que isso aqui deveria ter sido retirado com a nova Lei Seca de 2012, da 12.760, tá? Então está aqui a resposta. Essa eu achava que as pessoas iam acertar, que vocês iam acertar meio que quase todos, e várias pessoas se equivocaram, mas muitos acertaram, tá? Fiquei feliz por isso também. Resposta letra D. Temos lá 14. Essa aqui gerou uma confusão também. Essa aqui tem que associar com o conteúdo, com o CTB, que vocês estavam em mãos, e com a minha aula. Né? Quem olhou só para o CTB errou. Quem lembrou da minha aula, olhou a resolução 68, acertou. Olha, são requisitos para o candidato proceder à abertura do processo de habilitação. Básico, o que ele precisa ter um candidato para se candidatar à habilitação? Destaquei em vermelho aqui, ó. Ser maior de 18 anos, ser maior de 18 anos. Ser não tem como ser, pessoal. O Código de Trânsito ele não fala em ser maior de 18 anos. Ele fala em ser penalmente imputável, ou seja, ele responde pelos seus atos na esfera penal. Né? E para nós, na Constituição brasileira, né, o penalmente imputável é aquele que tenha 18 anos, né, e que não tenha restrições, né, que não seja uma pessoa que, às vezes a pessoa tem mais de 18 anos, mas não consegue, não responde pelos seus próprios atos, tem alguma limitação, alguma deficiência, alguma situação que não permite que ela viva e haja 100% pelos seus, né, com consciência. Essa pessoa não pode tirar carteira. Não basta então ter 18 anos. Tem que ser penalmente imputável. Muitos marcaram isso aí, tá? Então, se você for ver lá no código, né, no artigo 140, temos que conhecer muito bem isso. É um curso de instrutor, né? Então a gente vai estar trabalhando com base no processo de habilitação. Então quem tiver um pouco de dificuldade, dá uma lida lá. Olha só, a habilitação para o veículo automotor elétrico será apurado por meio de exames que deverão ser realizados juntos ao Detran e tal, papapá. Olha só, requisitos, ser penalmente imputável. Não é 18 anos. Na prática pode até ser, se a pessoa for uma pessoa normal, entre aspas, 18 anos, mas não é o que diz a lei. Ok? Saber ler e escrever. Possuir carteira de identidade equivalente. Opa, só isso? Não. No Código de Trânsito é só isso. Agora, vamos dar uma olhadinha na resolução 168. Inclusive o material que eu usei em aula com vocês. Olha só, a mesma coisa, né? Essa resolução 168 do CONTRAN. Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade, possuir CPF, pessoal. Eu inclusive destaquei dizendo, né, que era uma diferença. E que lembro, inclusive, comentei que em concurso público, se o concurso público não colocava no edital a resolução 168 e caísse essa questão, a resposta seria só penalmente imputável, saber ler e escrever e possuir documento de identidade. Porque o CPF não é previsto no Código de Trânsito, é previsto na resolução 68. Ah, professor, mas o senhor deixou nós consultar só no Código de Trânsito. Sim, porque o Código de Trânsito é a base de tudo. Agora, vocês viram mais de 30 horas de aula de legislação de trânsito. Tiveram várias semanas para estudar. Eu dei uma aula só da resolução 68, né? Que eu trabalhei com vocês. Então não tem justificativa para não saber disso aqui, tá? Quem só se ateve ali foi porque não estudou, não prestou atenção talvez nas coisas, né? E eu vou reforçar uma dica para vocês. Eu sei que é uma experiência nova para vocês, para mim também, né? Mas é importantíssimo que qualquer curso que vocês venham a fazer depois, examinador, qualquer curso na área de trânsito, ou que não seja área de trânsito também, anotem. Não pense que você vai lembrar da cabeça. Tá? Muitas pessoas ficaram tirando dúvida, né? Tá, legal, mas nem anotava. Não vai lembrar depois. Tem que anotar, pessoal. Tá? Quem anotou aqui percebeu que eu fiz até um comentário, né? Falei sobre o concurso público e a questão do CPF. Não errou, ok? Então fique atento aí. A resposta podia ser a letra B. Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e CPF, que está na resolução 68, ok? Então, fiquem atentos aí. 15 e última questão. Tinha que trazer uma questão sobre instrutores, né?
Então, olha lá. Ao cometer alguma infração no exercício da profissão, poderão ser impostos aos instrutores de trânsito, também aos examinadores, tá? A mesma punição. Quais penalidades? Muitos marcaram C, D, né? Era com consulta, né, pessoal? Bom, se está falando em instrutor, vai estar onde isso no Código de Trânsito? No mesmo capítulo que fala sobre habilitação, tá? Então você ia lá no artigo 153. Vamos pintar lá, vamos dar uma olhada. Nossa última questão, 153. O candidato habilitado terá sua pontual identificação de seus instrutores e examinadores, tá? Serão passíveis de punição. Parágrafo único, aqui está a nossa questão, né? As penalidades aplicadas aos instrutores e examinadores serão de advertência, em primeiro lugar, suspensão e cancelamento da autorização para o exercício da atividade, conforme a falta cometida, tá? Então está aqui, foi visto em aula também, na parte lá, especialmente da resolução 358, né? Então essa é a nossa resposta, letra B, ok? Então assim a gente finaliza a correção, tá? Eu fiz as anotações em cada prova de vocês, dos erros, etc, o que precisa estudar mais, né? Claro, dentro da minha limitação de tempo e disponibilidade também, né? Mas eu acho que ficou bem, uma atenção bem dada aí para vocês. Espero que esses vídeos tenham ajudado vocês a entender um pouco mais as questões da prova, tá? E eu fico à disposição para a gente debater. Quem quiser interpor alguma questão, né? Não concorda, quer questionar, né? Pode fazer isso aí por e-mail, tá? Vou analisar, né? Mas fundamente, tá? Traga seus argumentos aí para a gente discutir. Vocês viram aqui que eu me basei muito né? Se não totalmente no código, então não tem muito o que fazer. Eu acredito que não tem nenhum erro aqui na prova, tá? Mas estou aí para rever. Cada questão teve uma pontuação, nem todas as questões foram a mesma pontuação, tá? Eu peguei por nível de importância o que eu discuti mais em aula, tá? Então não é tanto, tem que vai se ater na nota, né? A nota que eu deixei ali para cada um, tá? Então vai variar aí. Mas a pessoa, ela acertou mais as questões mais simples que não tinha, ou que não foi muito debatida em aula, e as debatidas em aula acabou errando, né? Essas de aula tem um pouco mais de peso, tá? Mas enfim, então espero que isso tenha sido uma oportunidade para vocês, né? Encerrando aí nossos trabalhos no curso de legislação de trânsito dentro do curso instrutor da URI São Luís Gonzaga. Fico à disposição, né? Convido a acessar o meu site www.direitodetrânsito.com.br/Luiz Cadori, para poder conhecer um pouco mais do meu trabalho e me acompanhar aí, ok? Então, muito obrigado e nos vemos por aí.